Olá, bem-vindo ao nosso Débora Cast. Muito feliz hoje que a gente tem a oportunidade de ter convidados especiais e quero logo começar apresentando para você nossa convidada que está aqui. Na verdade, vai me ajudar a apresentar, né, Cris? Mas aqui, eu sou Raquel, mãe de duas meninas, já sou Débora, oro pelas minhas filhas e tô aqui com a Cris. Fala aí, Cris. Oi, galera, tudo bem? Déboras novas e novas Déboras. Tamo junto. Eu sou a Cris, sou mãe de 3 filhos e avó de uma neta linda, maravilhosa, Alice. Como Muito é bom tá que aqui. é ser vó assim tão jovem? Esperava? Não esperava. Às vezes eu nem acredito que eu sou vó com 41 anos, mas sou feliz demais. É uma que oportunidade bom. incrível que Deus me deu de estar novinha ainda, né? Novinha. E ter uma netinha, ser vovó. E hoje Muito a bom. gente tem um convidado especial, diz aí. Especialíssimo, ele. Top. Maravilhoso. Ran. Ran. Now. Down. Sim. Com vocês, nosso querido chefe Marcelo Galberto. Olá, Déboras. Olá, Cris. Olá, Raquel. Prazer enorme estar aqui com vocês, queridas Déboras, nesse Débora Cast. Débora Cast, olha só, né? Ao compasso dos tempos. Mais ancorados na rocha. Isso aí. E o Débora Cast tem esse objetivo principal da gente o quê? Contar histórias, testemunhos de coisas que a gente viveu. E eu acho que eu não conheço ninguém que é melhor de histórias Ele e é bom, causos. ele é Diz aí. bom. A gente sempre fica muito tempo ouvindo, muitas histórias para contar, não é não? Hoje a gente está aqui para contar histórias e testemunhos, causos que têm a ver com oração, porque o nosso objetivo aqui é que você saia daqui assim muito sedento para começar a orar, se você ainda não tem essa prática de orar muito. E a primeira história que eu queria saber de você, chefe, você fala muito assim sobre a história da sua avó, sobre como é que foi, como é que você, assim, a sua família foi alcançada por essa oração que aconteceu aí, por essa história de Jesus na vida de vocês. Então, minha avó era uma pessoa muito bonita e ela tinha 19 anos e não sabia ainda ler. Isso aconteceu há 100 anos atrás, é tempo, né? Não. E aí a minha avó não era uma seguidora de Jesus, ela muito pobre, era empregada doméstica e ela ficou grávida. E isso, numa cidade pequena, né, repercutiu muito, né? Imagina, uma cidade onde todo mundo fala mal de todo mundo, aquele negócio. Ainda mais 100 anos atrás. 100 anos atrás, né? Mas aí algo maravilhoso aconteceu. Jesus estendeu a mão para minha avó, porque as pessoas achavam que ela não tinha futuro, né? É uma pessoa pobre e grávida, sem casar, sofrendo todo tipo de preconceito. Então minha avó foi salva por Jesus, que estendeu a mão para ela. E, na verdade, ela se casou com Jesus, porque é o seguinte, o pai da minha mãe foi embora. E aí um homem crente, maravilhoso, chamado Jesus. Real. Sim. Ele... entendi. Ele bancou, né, cara? Ele bancou e casou. Ele era da Assembleia de Deus, imagina assim, tudo que ele teve que enfrentar, né? Então eu falo que minha avó foi salva por Jesus por meio de Jesus. Nossa, Que lindo. que Gracinha. legal, gracinha, muito bom. E aí essa bênção, né, foi assim que o evangelho entrou na história da minha família. Aí vem de geração em geração. Um dia minha mãe se converteu, aí eu também fui alcançado, minhas filhas foram alcançadas e eu tenho 7 netos que também estão sendo alcançados pelo evangelho. Então vem de geração em geração, né? E a minha avó é que tinha essa bênção, do Deus te abençoe da cabeça aos pés, né? É dela, né? Essa é famosa, essa se espalhou por todos em todo canto, todo mundo fala sobre isso. Né? E você tem lembranças assim da sua mãe orando, ou da sua avó? Como é que tenho, era? Assim, era um pouco diferente do que é hoje? Como que... Minha avó, eu tenho sim lembranças da minha mãe, da minha avó orando, mas como ela era da Assembleia de Deus, dessa raiz, né? Raiz. Não é a Assembleia de Deus do jeito que é hoje, não, mas bem raiz mesmo. Então, aquela mulher consagrada de oração, né? Que orava não sei se vocês conhecem, mas há uma atividade até hoje na Assembleia de Deus que é o Circo de Oração. Sim. Toda sexta-feira. Você manja Circo de Oração? Então. Fui criada por ali, meu filho. Exatamente. E aí minha avó me levava toda sexta-feira para o Circo de Oração e eu lembro dela ajoelhada orando, né? E eu ia porque depois rolava um lanche e tal.
Eu lembro chamava. da minha mãe também me levando à reunião de oração. Então, assim, eu lembro muito da minha avó orando e da minha mãe também. É tão interessante, né, que você falou assim, tem 100 anos aí, mas esse movimento das mulheres e o círculo de oração, a reunião de oração, majoritariamente também tem mulheres, Ah, né? sim. Por que você acha que assim, isso acontece, né? Como pastor, assim, você tem alguma... Notadamente, a gente verifica isso, parece que a mulher, de uma forma geral, ela é mais ligada às coisas espirituais, né? Não sei. Até tem uma frase nossa aí do Desperta Débora que eu acho que nós temos que começar a mudar. Ninguém ora por um filho como uma mãe, né? Eu acho que nós vamos acabar tendo que mudar essa chave aí, porque vamos desafiar os homens para orar também, os pais, né? Mas a mulher parece que ela está mais aberta para o espiritual e tudo mais. Então, reunião de oração sempre, e desde essa época, já vai 70 anos aí, são Déboras, são mães orando e mulheres orando no ciclo de oração, 99,9% era tudo mulher mesmo. Talvez porque também, assim, como era uma sexta-feira à tarde, tem a questão do trabalho e tal, mas não é por causa disso, não, é porque a mulher está mais ligada mesmo. Tem essa coisa do carinho, da proteção, assim, um pouco Exatamente. diferente, né? E às vezes na prática, assim, elas não poderiam fazer tanta coisa, né? Sim. Então, o que a gente tem melhor de fazer é mesmo orar, né? Se entregar. Então, acho que... Fico feliz de ainda ser uma prática muito... Ainda é, né? Ainda é. Toda sexta-feira, 3 horas da tarde, ciclo de oração. Sim, e funciona muito. Mas tinha uma curiosidade, eu sei que é entrevistador. entrevistadora, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que você é ligado? Por causa da sua mãe? Ela é da Assembleia? Então, meu pai se formou na Assembleia, né, como pastor, né? Tá. Então, apesar da nossa igreja não ter o nome de Assembleia, então toda a teologia e a forma das coisas eram assim. Então, eu já fui em vários culto do fogo, culto do como é que é aquele que passa no meio, né? Corredor de fogo. Corredor de fogo. Esse aí é famoso. Depois a Raquel tem que me contar essas histórias aí para eu aprender mais. Tem várias mães de oração. A gente pode fazer um dia um podcast contando histórias de como você aprendeu, né? O que você via do seu pai e da sua mãe, como que era a oração para você, qual a sua relação com a oração. Fica aí uma dica para a gente fazer da gente entrevistar ela, né? Isso, chefe. É verdade. Mas a gente quer saber, chefe, uma história que marcou a sua vida, que tem relação com a oração. Algo que te marcou, que você se lembra e fala, esse dia eu entendi que a oração foi especial. Que eu até quero fazer uma diferença entre oração e clamor. Nós temos pessoas que clamaram, né? Aquela mulher Ciro-Fenícia falou, Senhor, socorre-me. É um grito da alma. O Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. O pai do menino endemoniado, se o senhor pode alguma coisa... E Jesus falou, se eu posso, tudo é possível que crer, né? Deixa eu ver um outro aqui. Tem o do leproso, né? Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Então, são gritos da alma, diferente de oração. Ou Jairo, né? Jesus vai lá em casa, põe a mão sobre minha filha. Porque o grito da alma, ele vem, ele não é nem elaborado, é um desespero. É um desespero, um grito, né? E então eu vou contar de um grito que minha filha sofreu um acidente, filha do meio, tinha 3 anos de idade, e era uma sexta-feira de carnaval, e eu fui com aquela menina para o hospital, e o médico era um estagiário, né? Sei lá como é que chama, um recém-formado, né? Estava menino ainda. E eu entrei naquela sala e ele ficou tão apavorado porque ela tinha perdido muito sangue que ele começou a gritar, ajuda aqui e tal, vem, não sei o quê. E aí chegou uma enfermeira e me colocou a mão no meu braço e falou, você vai ter que sair da sala. Eu falei, não, ninguém vai me tirar. E eu ajoelhei ele naquela sala de hospital e eu gritei com a minha alma, né? Eu fiz as palavras do Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E graças a Deus minha filha está aí bem e tal, deu tudo certo. Então essa experiência de clamor me tocou muito o coração, porque diferente da oração, que você ora todos os dias, né? Você tem aquela ora pelos seus filhos, esse clamor assim, na hora do sufoco, na hora do desespero, você dá aquele grito, né? Então
fica essa história aí, né? De saber a quem recorrer. É, filho de Davi, tem compaixão de mim, me ajuda. Imagino as Déboras que vivem algum momento difícil hoje, as que estão vendo a gente, que tem um filho que está numa situação complicada e tem clamado a Deus por um socorro, né? Então, fique para o seu coração essa oração, esse Senhor, clamor. Todas as pessoas que clamaram ao Senhor foram atendidas, Amém. Todas. Até, inclusive, a mulher sirofenícia, que num primeiro momento Jesus falou que não poderia tirar o pão da boca e jogar para os cachorrinhos, até ela foi atendida depois. E assim, a gente está com o Marcelo aqui, a gente sabe que ele foi um dos fundadores do Desperta Débora, né, Jesus! gente? Então é uma responsabilidade. E assim, a gente não está tanto tempo nas Déboras, porque a gente é fruto da oração das Déboras. Exatamente. Isso, geração gente? compromisso. Nós somos a geração compromisso, Isso. né? Isso. Que foi levantada, despertada para ter uma visão missionária da vida, graças à oração das Déboras ali, que começou em 95, né? Isso. Já vão fazer quase 30 anos aí em 2025. Então, eu imagino que o Marcelo tem escutado milhares de testemunhos de oração, assim. Eu não sei se você consegue lembrar de um testemunho de oração, assim, que impactou a sua vida, assim, a sua história, para compartilhar com a gente também. Eu posso contar um fortíssimo? Pode. Por Esse é favor, forte. por favor. Forte. Tem que tirar as crianças da sala? Ou colocar, né? Ou coloca. Eu contei de forma romanceada no meu livro sobre os 25 anos, né, do Desperta Débora. Eu me inspirei, os meus personagens foram inspirados em vocês e tudo mais, né? Irmãs. Exatamente. Cris e Raquel Ovelha, viu? Se você Isso. ainda não leu, Oi. ó, o link está na descrição aí para você comprar. O outro lado da história, Maravilhoso. Mas todas aquelas histórias foram baseadas em fatos reais, mas tem uma que é a mais forte. O nome da Débora é Maria Auxiliadora. Peraí, vou lembrar o nome dela, calma. Mas não importa, ela era uma coordenadora de uma grande igreja numa cidade aqui perto da Grande Belo Horizonte, Contagem. E eu estava viajando com o Paulinho, e eu e o Paulinho recebemos um telefonema do filho, chamado Marcelo. Esse filho tinha 27 anos, era motivo de muita preocupação. E Maria do Carmo, e a Maria do Carmo sempre orava por ele, coordenadora, hein? E aí, estávamos numa cidade interior de Minas, o Marcelo nos liga numa sexta-feira, 5 horas da tarde. Olha, eu escrevi aqui uns como é que chama? Uns monólogos, e eu quero que você veja. Ele falou, rapaz, eu não estou em Belo Horizonte, mas amanhã a gente pode marcar para encontrar e tal. Isso foi às 5 da tarde. Aí eu e Paulinho pregamos e viajamos de carro de volta. 5 horas da manhã nós estávamos chegando em Belo Horizonte, o telefone toca. Era a Maria do Carmo dizendo, pastor, por favor, vem direto aqui para casa, porque o Marcelo se suicidou. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fiquei assim, aí durante 1 hora, até chegar na casa, faltava 1 hora e meia, o Desperta Débora acabou. Porque eu falei com Deus assim, Deus, não, eu não aceito isso. Uma coordenadora que ora pelo filho, e não, Deus, está errado, não pode, está tudo errado. E aquilo me deu uma confusão na minha cabeça, uma coisa terrível. Eu falei, não, meu Deus, não. Tá. Cheguei na casa, o quadro era muito triste. A história era a seguinte, ele, quando bebia, incorporava um demônio. E ele saiu naquela sexta-feira à noite para estar com a namorada, e ao regressar bebeu. E chegou em casa tonto, meio de fogo, assim. E aí o demônio se incorporou e falando, vou te matar, ele falando. E aí começou uma luta corporal. Maria do Carmo, o esposo, e o filho, para o filho não pegar uma faca, né? E eles seguraram o braço do menino, mas ele conseguiu achar uma faca, dessas facas de passar manteiga, bem petitinha assim. Como ela estava segurando aqui, ele fez esse movimento e deu uma facada só. Tá. E aí, nesse meio tempo, entre a facada e a morte, a mãe conseguiu levá-lo, carregou ela e o pai, eles já eram mais velhos,
levar para o carro, para levar para um hospital. E foram 30 minutos. E nesses 30 minutos, ela, no banco de trás do carro, com o filho ensanguentado, ela falava, você confessa Jesus, confessa Jesus. E ele, as últimas palavras dele foi, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí, tá bom, eu fiquei assim, meio impactado. E aí eu falei assim, escuta, ontem eu recebi um telefonema dele, os monólogos, tá aqui. E eu fui e abri os monólogos, eram, sei lá, talvez 10, mas tinha um que me chamou a atenção, chamava A Última Escolha. E ele escreveu um monólogo sobre o ladrão na cruz, falando que o ladrão, durante a vida toda, escolheu errado. Mas, no final, ele fez uma escolha. Vou ficar emocionado, né? Uma escolha que anulou todas as outras escolhas. Isso chama-se graça. Aí eu falei, meu Deus, ele escreveu sobre a morte dele. Qual foi a última escolha dele? Jesus. A última escolha foi eu confesso Jesus. E essa escolha anula, apaga todas as outras escolhas erradas. Amém. Isso é graça. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aquilo me trouxe uma alegria tão grande e provocou naquela Débora uma alegria tão grande, porque o marido estava muito chateado, assim, muito triste. E ele falava coisas duras. Ele falava, tá vendo, você é uma coordenadora. O que adiantou você ficar orando? O que adiantou as reuniões, os congressos? Olha o nosso filho. E depois de ver o monólogo, ela foi no banheiro, trocou a roupa, pôs uma camiseta do Desperta Débora. Falou assim, eu vou ser a melhor Débora Coisa linda. que tem. Coisa linda. Coisa linda demais. A última escolha. A última escolha. Uma escolha que anula todas as outras. Então, aquelas orações da mãe, durante anos, né? E eu imagino que no mundo espiritual é uma coisa assim, mais ou menos. Tá? Eu gosto muito de imaginar cenas. Satanás querendo matar o filho e Jesus fala assim, tá bom, eu vou deixar você... O corpo é seu, mas entre a facada e a morte. 30 minutos no colo da mãe, para ele fazer a última escolha. Nossa. E isso é graça, né? Então, eu falei que a história era forte, porque toda vez que eu conto eu fico... Talvez seja uma das mais fortes, né? Tem também uma muito forte de um rapaz que a mãe era uma intercessora, uma Débora, e ela... Eu até romancei lá, também conto isso no livro. Ele sofreu um sequestro relâmpago. E ele lembra que foi jogado ao chão, e quando ele estava no chão, ele conseguiu ver a hora, assim, era 11 horas da noite, 11h30, não sei. E o cara colocou a arma na cabeça dele e puxou 15 vezes e mascou todos os 15. Nossa. Aí o cara foi embora. Ele conseguiu chegar em casa de madrugada. Peraí, foi a mãe ou foi a avó? Não sei se é a mãe ou a avó, acho que foi a avó. E a avó perguntou para ele, o que aconteceu com você 11 horas? Nossa. Ai. Ela estava de joelhos. Então aí eu fico imaginando o seguinte, Deus mandou o anjo e pôs o dedo lá no gatilho. Lá no... Pode. Entendeu? Então essa é uma história muito forte, muito, muito forte. A outra história muito forte também, que eu ouvi, foi daquele soldado que foi para a guerra, né? Ele foi para a guerra, na Guerra da Coreia, isso aconteceu. Não foi com Débora, mas foi oração de mãe. Mesma coisa, né? E ele foi condecorado por um ato de bravura, porque aconteceu o seguinte, ele estava numa trincheira e o amigo dele saiu para fazer uma incursão e foi baleado e caiu assim uns 30 metros e ficou gritando, clamando, pedindo socorro. E aquele soldado esperou ali uns 10 minutos, 15 minutos, e aí saiu e salvou o amigo.
e o sargento que estava do lado propôs uma medalha para ele foi condecorado, mas o sargento fez uma pergunta. Olha, eu vi tudo, eu vi quando seu amigo saiu, eu vi como você ficou aflito e eu vi que você ficava olhando para o seu relógio. Por que você estava olhando tanto para o seu relógio e esperou aqueles minutos para ir? Se você ia, por que você não foi logo, né? Ele falou, porque, deixa eu contar para o senhor, a minha mãe, ela segue a Jesus. E a minha mãe, no dia que eu saí para a guerra, falou assim, olha, meu filho, você pode ter certeza, esteja você onde você estiver, que todo dia, 2h da tarde, eu vou estar orando por você. E faltava 10 para as 2. Ai. Faltava Esperou, 10. né? Não vou correr esse risco, Faltava peraí. 10 para as 2. Aí eu começo também a ver no mundo espiritual, né? Aquela mãe se ajoelhando e aquele menino levantando, coberto pelas orações da sua mãe. Nossa. Muito lindo. É forte, o negócio é faz a forte, o diferença. bagulho é doido. Nossa, é muita história, né, chefe? É muita história. Viver essa realidade espiritual, às vezes a gente não tem essa noção, né, de como é importante, de quantos milagres a gente vive quando a gente tem uma vida de oração, né? Quando a gente olha esse mundo pela nossa visão espiritual e eu acho que tem muitas e muitas mais histórias como essa, né? Tem que ter outro podcast, né? Tem que ter outro. Tem que ter. Se você quiser outro podcast, comenta aí, né? Coloque nos comentários. Comenta aí. Qual o tema do Comentários. próximo podcast? Que perguntas faremos para o chefe, para o Marcelo E Galberto? se você também tem uma história que quer contar aqui pra gente, se você é uma Débora, se você já é uma mãe de oração, a gente também quer ouvir sua história e várias pessoas podem ser muito edificadas pela sua história. Então, a gente queria falar um pouquinho a respeito das Déboras, que já estão aí há quase 30 anos conosco no Desperta Déboras, que são avós como eu, que já são avós. Então, queria aí que o chefe Marcelo desse uma palavra para essas Vou dar a boa vovozinhas. palavra. A boa palavra é o seguinte, nós estávamos lá em... Onde é que era? São Paulo, Campinas, né? Campinas. E a Raquel pregou muito bem lá e chamou as Déboras abaixo de 45 anos, porque nós estamos pedindo a Deus 200 mil novas Déboras e Déboras novas também. Não fiquem tristes não, porque a história é boa. Quando eu cheguei lá, eu encontrei com a Leila de Bauru. A Leila de Bauru tinha 23 anos que eu não a encontrava. Eu falei, Leila, que legal, nossa. E ela é das Déboras lá de Bauru. E eu falei, e aí, né, Leila, você tá, tô lá, sou Débora. Beleza, enfim, tá aí desde sempre, né? E quando a Raquel fez o apelo, que foram à frente dezenas de mães abaixo de 45 anos, eu fiquei pensando na Leila. Falei, caramba, quando eu encontrei com a Leila, 23 anos atrás, eu não tinha 45, né? Minhas filhas eram pequenas. E ela também não tinha filho só pequeno. E agora eu já sou avô, né? Uhum. E aí eu falei, caramba. Aí eu peguei o microfone e falei, gente, Leila, fica de pé aí, ó. Aí contei a história, a Leila, isso, aquilo e tal. Mas agora, gente, nós lutamos pelos nossos filhos, mas agora pelos nossos netos, as Débora. Então, olha, você, Débora, que está curtindo aí, que tem 45 mais, 60 mais, né? Eu já estou com 67. Vale lembrar o seguinte, que nossos filhos são criados e nós devemos continuar orando por eles, claro. Mas e os nossos netos? Eu tenho 7 netos e nenhum deles vai se perder, em nome de Jesus. Amém. Fora os sobrinhos netos também, que aí já conta para nem sei mais quanto. Então, está valendo filho, neto, sobrinho, neto. Né? Então, é isso. Sem contar os filhos do coração, os adotivos, né? E tudo mais. Mas são os nossas pérolas preciosas e nós temos que trabalhar e orar para que nenhum deles se perca. Então, agora, Débora, que está aí há 30 anos, que já é vovó, tem Débora que é bivó, né? Bivó. Encontrei com uma senhorinha intercessora, ela quase que está no Guinness Book, porque ela fala assim, minha neta, vem aqui, traga aqui a sua neta. Nossa!
Será que eu tenho chance de chegar nesse? Tem chance. Tem que fazer a oração da longevidade. Tá Não, fazendo eu já as fiz contas as aqui. contas aqui. Pode ser que dê pra você 5 Eu gerações. acho. Aí vai Mas ser o amor de vó é a coisa mais linda do coisa mundo. mais linda. Oh. Coisa mais linda. Então, fica essa boa palavra aí para você, Débora, com 65 mais, 60 mais, ou 40 mais, que já é avó, né? Os casos, casos Mas você é um caso especiais. raro. Você é um caso raro. raro. Né? Até Sim. porque a oração a gente só vai terminar, só vai parar de orar quando estiver no céu, né? Exato. É verdade. Então, assim, a sua missão de orar pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, ou o nosso objetivo no Desperta Débora é orar pela juventude do nosso país. Então, a gente continua precisando muito de você aí no Desperta Débora. E a gente quer fazer um convite especial, né? Também quero pedir para o chefe deixar aí um convite aí para as novas Déboras. Isso. Você que é mãe, que acabou de ser mãe, que começou a ter essa frase, ninguém ora por um filho como uma mãe, tem um certo sentido, porque Sim. não sei você, mas quando eu me tornei mãe, é um amor tão diferente que você tem, né? Você vê a vida por um outro jeito que eu certamente morreria fácil pelas minhas Sabe filhas. que tem uma frase que eu li e eu sempre gosto de lembrar dela, que a maior demonstração de amor que alguém pode dar para você é orar por você. Isso. É a maior demonstração de amor que você pode dar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, é orar por ele. É lindo, né? É lindo. Verdade. E a gente está convidando assim, novas mães também para aprenderem com as mães que já estão aí nas Déboras, para a gente caminhar junto, para a gente realmente interceder pelos nossos filhos, interceder pela juventude. Então, dê aí, Marcelo, o seu Vambora, convite. vamos nos inscrever, gente. Entra lá no site do Desperta Débora, né? Qual que é o site mesmo? Vai aparecer aí. Despertadebra.com.br, vai estar na descrição aqui Isso. do vídeo. E vai lá, se inscreva. E quem sabe você também pode adotar um filho espiritual em oração. Nós estamos na campanha do Geração Compromisso. Isso. Déboras que oram pela juventude para que Deus levante uma geração compromisso. E você, Débora. Você, Débora, abaixo de 45 anos, você, jovem mãe, já deve não só orar pelos seus filhos, mas orar pela juventude e adotar um filho espiritual. Então, entra lá no nosso site, faça sua inscrição. Muito bom, gente. Então, eu quero agradecer a presença do Marcelo e nosso Prazer convidado enorme. especial. Cris, que Prazer está enorme. comigo hoje, vai estar em outros podcasts Sim, também, né, Cris? estamos juntas, estamos juntas. Muito obrigada. Então, deixa o seu like, se inscreva, né? Comente. Se você está escutando aí por uma plataforma aí do Spotify ou outra do podcast também, você pode compartilhar. Foi bom Foi bom demais. essas histórias? Só está começando. Então, você queria que outros amigos Com ouvissem? certeza. E o que a gente Compartilhe, faz? gente. Compartilhe, por favor. Compartilhe, Compartilhe. manda lá no grupo de WhatsApp da igreja, manda no Instagram, coloca o link. Vamos compartilhar as boas novas e juntar mais pessoas para orar, né, pelos nossos filhos e orar pelo Brasil, pela juventude. Obrigada, isso. gente. Beleza, gente. Obrigada. Abração. Deus abençoe. Viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.